salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Tranquilos? Vamos começar mais uma aula de física e o nosso assunto hoje é acústica, ok? Vamos ver as bases da teoria que rege os fenômenos acústicos, ok? Então, essa aula hoje ainda estamos no conteúdo de ondulatória, estamos em ondas e nós vamos aprender especificamente acústica. Maravilha? Então, me acompanha aí nessa aula de física. Muito bem. Primeira coisa, a gente precisa lembrar alguns conceitos da onda sonora, porque esses conceitos são muito importantes para a gente entender os fenômenos acústicos. Beleza? Então, a acústica vai ser o segmento da física que vai estudar aí o comportamento das ondas sonoras, certo? Os efeitos das ondas sonoras para nós, seres humanos, e para outros seres vivos, certo? E a utilização disso na nossa vida prática. Onde nós usamos isso aí na prática? Beleza? Então, o que nós precisamos lembrar? Nós precisamos lembrar que o som, a onda sonora, é uma onda mecânica, portanto, ela não se propaga onde não tem matéria, certo? Ela só vai se propagar em meios elásticos, em meios materiais. A propagação dela se dá de matéria para matéria, certo? Em colisões de matéria. Quanto mais denso for o meio, ou seja, quanto mais próximo as moléculas do meio estiverem uma das outras, maior é a velocidade de propagação. E quanto mais rarefeito for o meio, quanto menos denso for o meio, menor vai ser a velocidade de propagação da onda sonora. Ok? Então nós temos a velocidade do som para o ar, nós temos a velocidade do som para a água, onde a água é mais densa do que o ar. Então a velocidade do som na água é maior do que a velocidade do som no ar. Nós temos a velocidade do som no ferro, e como o ferro é mais denso do que a água e, portanto, do que o ar, a velocidade do som no ferro será maior do que a velocidade do som na água ou no ar, ok? A onda sonora é uma onda longitudinal, então a vibração das moléculas está paralela à direção de propagação, certo? Os dois vão no mesmo sentido, então as moléculas vão batendo uma na outra e vão se propagando nesse sentido. E ela é uma onda tridimensional, certo? Então ela se propaga nas 3 dimensões. Isso vai ser importante para a gente entender alguns fenômenos ondulatórios, alguns fenômenos acústicos. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Bom, como eu disse para vocês, a velocidade do som está relacionado com o meio, depende do meio, ok? Então, o meio e o ambiente vão definir a velocidade do som. O que nós temos aqui? A gente pode dizer o seguinte, relacionado à velocidade do som, nós temos as velocidades supersônicas, os famosos aviões supersônicos, né? Os aviões supersônicos, eles são chamados assim porque eles possuem velocidade maior do que a velocidade do som no ar, certo? Então, quando o avião é chamado de supersônico, significa que a velocidade de voo do avião é maior do que a velocidade do som no ar. E aí nós temos as classificações do Mach, né? O Mach 1 significa que esse avião voa no ar com uma velocidade igual à do som. O Mach 2 significa que esse avião voa no ar com uma velocidade 2 vezes maior do que a do som. E por aí se vai, certo? E aqui nós temos a velocidade do som em alguns meios. Como eu disse para vocês, os 3 meios que eu comentei: ar, água e ferro. No ar, a velocidade do som a temperatura de 20 graus Celsius, a temperatura vai influenciar na distância média entre as moléculas de um gás, certo? Lembrando lá da teoria cinética. Então, a temperatura vai influenciar na distância média das moléculas, então isso vai influenciar na velocidade de propagação do som, certo? Então, como no ar a 20 graus Celsius, nós temos uma velocidade aproximada para o som de 340 metros por segundo. Esse é um valor padrão, né? É um valor que se usa na maioria dos exercícios que nós temos que fazer e usar a velocidade do som no ar. Esse valor aqui é um padrão, ok? Não significa que será sempre 340 metros por segundo. Lembrem-se que a velocidade depende de condições do meio. Beleza? Na água, a 0 graus Celsius, mais água líquida, certo? A água líquida,
a 0 graus Celsius, a velocidade de propagação do som é de 1.500 metros por segundo. Olha, bem mais denso do que o ar, né? E a velocidade bem maior. No ferro, também a 0 graus Celsius, a velocidade de propagação da onda sonora 4.480 metros por segundo. Ok? Então são algumas velocidades aqui. A fisiologia da audição. Bom, para a gente entender alguns fenômenos acústicos, são fenômenos que nós, seres humanos, percebemos, certo? A gente precisa entender como nós percebemos o som, como nós captamos o som. Beleza? Então vamos fazer aqui um breve estudo de biologia bem raso, ok? Não sou especialista da área, então vamos fazer aqui um breve estudo de biologia, né, para entendermos as características físicas que nós percebemos do som. Bom, então olha, nós temos aqui a orelha externa. Eu quero que vocês atentem para o desenho da orelha. Olha o desenho, olha o formato dela. O formato parece uma parabólica, parece uma antena parabólica, certo? O que significa isso? Significa que esse formato aqui é o formato que permite uma das melhores captações de onda. Então, nossa orelha ela tem esse formato para que nós possamos captar melhor os sons, ok? E se você perceber vários animais da natureza, eles têm orelha parecida com isso, certo? Algo às vezes mais pontuda e tal, mas a cavidade aqui, ó, é muito parecida, porque essa cavidade aqui é a cavidade parabólica, certo? É uma parábola e é o que possibilita a melhor captação de ondas, nesse caso ondas sonoras, ok? Então nós temos aqui, entrou, captamos através da parabólica a onda mecânica, certo? Que transporta energia. Então essa onda vem aqui, né? E aqui nós temos aqui o tímpano, martelo e a bigorna. Os nomes aqui, galera, eles são meio que autoexplicativo. Isso aqui, ele vibra com a mesma frequência do som que nós captamos. E ele vai batendo aqui na bigorna. Então é de fato como se fosse um martelo batendo na bigorna, com a mesma frequência que nós captamos esse som. O responsável por vibrar é o tímpano. O tímpano fica vibrando aqui na frequência de entrada do som. E ele faz esse martelo bater na bigorna. Quando esse martelo bate na bigorna, então ele produz esse som aqui, ó, ele leva esse som para o nosso canal aqui, ó. Nesse canal aqui, esse labirinto, o som vai sendo amplificado. Então ele vai dando voltas aqui e em cada volta ele vai ganhando uma amplificação até chegar nos nervos, certo? Os nervos auditivos aqui. Nesse nervo auditivo, o som é levado para o nosso cérebro, onde nós vamos entender as características sonoras. Ok? Então, nós temos ali o responsável por cada um, o ouvido externo capta o som, né? O tímpano leva isso aí através do martelo, da bigorna e do estribo, ok? Quando ele chega ali no nosso canal auditivo, que é no ouvido interno aqui, né, ele é amplificado. Ele pode ser amplificado de 30 a 60 vezes quando ele passa aqui nesse labirinto, ok? E aí estão as terminações nervosas que vão levar isso aí para o cérebro. Olha ali o desenho como que fica, ó. Resumindo tudo que eu acabei de falar. Captei através da parabólica, certo? Esse som é levado aqui. Daí nós temos o tímpano, vai vibrar na mesma frequência do som, o martelo batendo na bigorna e essa bigorna aqui vai levar o som para o nosso canal aqui, ó. Aí nesse labirinto, toda vez que o som vai percorrendo aqui, ele vai sendo amplificado, até sair daqui com uma amplificação entre 30 a 60 vezes maior, que vai chegar com uma informação ao nosso cérebro. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem. Características de uma onda sonora. Então nós temos algumas características para falar. A primeira característica é a altura do som. Então é muito comum nós referirmos a essa característica, a altura do som, como volume, certo? Então, a gente, na vida prática, a gente fala, aumenta o volume, o som está alto. E aqui a gente tem que desmistificar isso, certo? A altura do som não está relacionado com o volume do som. A altura do som está relacionado com a sua intensidade, ok? Então, essa característica ela vai permitir que a gente diferencie um som grave de um som agudo.
Para diferenciar sons graves de sons agudos, nós estamos falando da frequência. Sons de alta frequência são sons agudos. Sons de baixa frequência são sons graves, certo? Então, a altura do som depende apenas de sua frequência, ok? Para falar isso, então, a gente tem que ter ali na faixa audível, assim como a gente tinha lá nas ondas eletromagnéticas, nós tínhamos ali o espectro eletromagnético e nós tínhamos a faixa da luz visível. Aqui nós temos o espectro sonoro, ok? E nós temos a faixa dos sons audíveis. Então aqui tem vários animais, certo? A audição humana está entre 20 a 20 mil Hz. Ou seja, nós percebemos, nós escutamos sons a partir de 20 Hz. Esse é o som mais grave que nós podemos escutar. Sons abaixo de 20 Hz, nosso ouvido não está equipado para escutar. E aqui está o 20 mil. É o som de maior frequência, é o som mais agudo que nós podemos escutar. Sons acima de 20 mil não é percebido por nós, certo? Não estamos equipados para perceber tal som, beleza? E aqui tem vários outros animais, né, com faixas maiores, faixas menores, né, sons graves e sons agudos. Por exemplo, as ondas sonoras produzidas por um terremoto são sons graves. Estão entre o 0,1 Hz até o 10 Hz, ok? Essas são as ondas que são produzidas em um tremor de terra, em um terremoto, beleza? Aí nós temos aqui um camundongo, um ratinho, a frequência que ele escuta está entre 1000 a próximo de 100 mil Hz, certo? Então ele escuta numa frequência muito maior do que a nossa, ele escuta sons mais agudos. O pombo, que tem uma faixa de frequência enorme, certo? Ele escuta muita coisa, desde sons bem mais graves do que o nosso, até sons mais agudos, ou na verdade sons bem próximos do que a gente escuta, né? E aqui tem vários outros animais, beleza? Então, para nós, 20 e 20 mil Hz. Então, perceba o seguinte, galera. Quando eu falo em som grave e som agudo, eu estou me referindo à faixa que nós escutamos. Quanto mais próximo do 20 Hz, mais grave é esse som. Quanto mais próximo do 20 mil Hz, mais agudo é esse som. Entendido? Maravilha. Vamos lá. Então, aqui está a faixa do som audível, né, do que nós escutamos, 20 e 20 mil. Abaixo disso que nós não escutamos é classificado como infrassons. Infra, assim como nós tínhamos lá o infravermelho, que era a frequência abaixo do que nós enxergávamos. Aqui nós temos o infrassom, que é a frequência abaixo do que nós escutamos. E nós temos o ultrassom, que são frequências acima do que nós escutamos. Tanto o infra quanto o ultra, eles têm aplicações práticas, né? Nós temos infrassons para radares, nós temos ultrassons para exames. Então, nós temos aqui, ó, duas faixas que nós não escutamos, mas é muito utilizado, ok? E mesmo que não seja utilizado por nós seres humanos, como eu mostrei para vocês na imagem anterior, os outros animais eles estão em faixas diferentes da nossa. Beleza? Então, um som audível, né? Dentro do som audível, dentro do que nós escutamos, nós temos um som alto, que significa um som de alta frequência, portanto ele é agudo, e o som baixo, então é um som grave, é um som de baixa frequência, certo? Então, som agudo, alta frequência. Som grave, baixa frequência. Isso para dizer para vocês, então, que essa característica da onda sonora, a altura da onda sonora, está relacionado apenas com sua frequência. Nenhum outro fator vai influenciar na altura do som, ok? Então, se eu falo que um som está alto, fisicamente eu estou me relacionando a um som agudo, um som de alta frequência. Galera, por favor, diferenciem diferencie a vida prática, o cotidiano, certo? De um contexto científico.
Então, quando você usa lá no cotidiano, o som tá baixo, aumenta aí o som. Ou o som tá alto, abaixa o som. A gente está falando de volume, né? Nosso cotidiano. E todo mundo entende, tudo bem. Mas tomem cuidado em uma prova que quando se fala em altura, nós estamos referindo à frequência e não ao volume da onda sonora. Beleza? Muito bem. E aí nós temos dois, né? Nós temos dois felinos aqui, ó, um emitindo um som agudo e outro emitindo um som bem grave, né? Intervalo acústico. Que característica é essa? O intervalo acústico é a razão entre duas frequências, certo? Então, olha só, nós temos isso aqui. O intervalo acústico é o F1 sobre F2. F1 é a frequência 1 emitido pelo som e F2 a frequência 2 emitido por esse som. Então, o intervalo que existe entre esses dois sons é a razão entre as duas frequências. Então, a razão ela é um número, certo? Um número puro. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí se vai, certo? Então, olha só, se eu tenho um intervalo igual a 2, eu estou dizendo que a diferença não, a razão entre as duas frequências é 2. Então, uma é o dobro da outra. Quando isso acontece, nós dizemos que o F1 está a 1/8 acima do F2, certo? Beleza? Então, quando eu tenho o I igual a 2, ou seja, essa frequência é o dobro dessa, então nós temos o som 1/8 acima. Então, eu posso ter I igual a 2, 3, 4, assim como eu posso ter um número quebrado, né? Não um número inteiro, que aí nós não temos aí para todos uma definição, certo? Olha ali o que acontece aqui, ó, quando nós temos a razão. Então, quando eu tenho uma razão de 1 para 1, eu digo que as frequências elas são uníssonas, ou o som é uníssono, ok? Estão emitindo a mesma frequência. Quando nós temos um 2 para 1, significa que eu estou a 1/8 acima ou 1/8 abaixo, depende de quem que eu pegar para fazer a análise, ok? Quando nós temos uma razão de 10/9, nós temos um tom maior. Perceba que eu estou falando de música, né? Então, estou falando ali das escalas musicais. O tom maior ele tem uma razão de 10/9, enquanto que o tom menor tem uma razão de 16/15. Ok? Então, essas são algumas razões do intervalo acústico que classifica escalas musicais. Beleza? Então, as escalas, né, o que elas são? Elas são sequências de música dispostas em ordem crescente de frequência, né? O conjunto de notas dentro de uma oitava. E aí a observação importante aqui é que duas notas musicais, quando são iguais, elas possuem a mesma frequência, ou seja, elas possuem a mesma altura. Então, por exemplo, você tem um piano e você tem uma guitarra. Os dois estão emitindo uma nota Lá, na mesma oitava, portanto de mesma frequência, mesma afinação ali, certo? Então, você tem os dois sons, eles possuem a mesma altura, porque emitem sons de mesma frequência. Ah, mas a guitarra está sobrepondo o som do piano. Isso não está relacionado com a altura, está relacionado com outra característica, mas os dois estão emitindo sons na mesma frequência, portanto de mesma altura. Beleza? Muito bem. Intensidade sonora. Galera, essa característica aqui é muito importante, ok? Vamos lá, o que é intensidade sonora? Matematicamente falando, a intensidade sonora é isso aqui. A intensidade é a energia da onda sonora distribuída numa área, certo? Então você tem uma fonte sonora. A onda transporta energia, beleza? À medida que essa onda vai se propagando, essa energia que saiu daqui, ela vai se diluindo no espaço, ok? E essa diluição, a quantidade de energia que eu tenho em um determinado ponto do espaço, é chamado de intensidade sonora. Óbvio que, quanto mais próximo eu estiver da fonte, menor é a área que a onda sonora se propagou. Isso significa que maior é a intensidade sonora.
Então, às vezes, a gente confunde um som alto com um som intenso, alta intensidade. Ou seja, eu recebo uma quantidade de energia daquela onda sonora muito alta. Enquanto que se eu estiver longe, o som está baixinho, né? Não, o som não está baixo. Você está escutando o som de mesma frequência longe ou próximo da fonte. É a mesma frequência. Portanto, a altura é a mesma, mas a intensidade é diferente. Quando você está longe, a energia da onda sonora se distribuiu no espaço muito grande, certo? Então, ele chega com pouca intensidade em você. Agora, quando você está próximo, a área percorrida pelo som é pequena ou menor. Portanto, você recebe uma intensidade sonora maior. Ok? Então, é isso que eu acabei de dizer, beleza? Então, nós temos aí a intensidade sonora como é isso aí. Esse ΔT aqui é o tempo, né? Então, ó, A vezes T, né? Você tem uma área que ela vai, ó, aumentando com o tempo, ok? Então, a gente pode definir a intensidade como isso aqui, né? Potência por área. Porque se eu olhar isso aqui, ó, dividir o ΔE pelo ΔT, nós vamos ter potência. Energia por unidade de tempo é a potência. Então, nós podemos definir a intensidade sonora como potência por unidade de área. A potência sonora por unidade de área. Aí fica talvez um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Né? Eu vou usar um módulo, né? Um módulo do som do meu carro. Então eu vou usar um módulo mais potente. Quando eu estou usando um módulo mais potente, eu estou aumentando a intensidade sonora. Beleza? Ok? Então nós temos ali uma potência em watts e a área em metros quadrados. Ok? Galera, isso dá pra gente uma escala de intensidade. Essa escala é muito importante para nós. Ela classifica muitas coisas são analisadas a partir dessa escala de intensidade sonora. Beleza? Quando nós temos uma intensidade da ordem de 10 a menos 12, nós estamos aqui, ó, no limiar da audibilidade. O que significa isso? Que isso aqui é o mínimo de intensidade sonora que nós, seres humanos, podemos perceber. Quando a gente tem uma intensidade menor do que isso, a gente não escuta mais, certo? Então, ó, quando você está próximo de uma fonte sonora, então você escuta um som que até agora a gente classifica como um som alto. À medida que você vai se afastando, esse som vai ficando cada vez mais baixo. Agora a gente sabe que não é baixo, é um som de alta intensidade, né? Então um som mais intenso ou um som menos intenso, e não alto e baixo, que está relacionado com frequência, já que a frequência é a mesma. Então, quando eu me afasto, o som fica cada vez mais fraco, ou seja, menos intenso. Por que isso acontece? Porque a potência está distribuída numa área muito grande. Então, quanto maior for a área, menor é a intensidade. Quando a intensidade chega dessa ordem aqui, eu já não percebo mais, ok? Então, para mim, esse som não vai existir. Então, nós temos um limite mínimo. Existe um limite máximo? Sim, existe o limite máximo. Nós classificamos justamente, ou fazemos essa escala, justamente ali, ó, com o máximo que nós podemos escutar sem nos prejudicar, ok? Então, abaixo do 10 a menos 12, nós temos o chamado silêncio absoluto. Beleza? Significa que nós não escutamos nada com intensidade abaixo dessa aqui. Então, silêncio absoluto. Entre o 10 a menos 12 e o 1, perceba que tem uma faixa muito grande aqui, né? De 10 a menos 12 até 1, nós temos uma faixa enorme, beleza? Acima do 1, nós temos a poluição sonora. O que significa isso? Esses sons aqui, eles já começam a nos prejudicar, eles começam a nos incomodar. Portanto, são chamados de poluição sonora. Esse aqui, ó, seria o máximo recomendado para que nós escutemos. Maravilha? Ok? Então, essa é a primeira escala relacionada à intensidade sonora. A intensidade sonora, então, né, como eu disse para vocês, não está relacionado com som baixo ou som alto. Isso está relacionado com a frequência. Então, como nós classificamos a intensidade? Som forte ou som fraco.
Ao invés de falar que um som está alto, eu falo que um som está forte. Ao invés de falar que um som está baixo, eu digo que o som está fraco. Ok? Então, um som forte é um som de alta intensidade e um som fraco é um som de baixa intensidade. Percebam o seguinte, galera, isso está relacionado com a amplitude da onda, ok? Então, quando você mexe no volume, você está mexendo na intensidade sonora. Isso significa que você está mexendo na amplitude da onda sonora. Essa pode mudar. Lembrem que a frequência, depois que o som é emitido pela fonte, a frequência não pode mudar. Ela não se altera de jeito nenhum. A frequência é uma característica que depois que saiu da onda, ela é imutável. Ok? Portanto, você consegue alterar a amplitude dessa onda. Beleza? Então, quando eu aumento a amplitude, eu estou fazendo um som mais forte, um som mais intenso. Isso relacionado com volume. E quando eu abaixo a amplitude, eu estou fazendo um som mais fraco, um som de baixa intensidade. Beleza? Tranquilos? Muito bem. Nível sonoro. Aí isso dá a nossa segunda escala. Nós temos uma escala ali de intensidade sonora, para nós seres humanos de 10 a menos 12 até 1, que classifica a nossa faixa audível, certo? Os sons fisiológicos, aqueles que nós podemos escutar. Aí o nível sonoro. O que é o nível sonoro? O nível sonoro é quando a gente tenta deixar aquela escala de maneira linear, já que ela é uma faixa muito grande, 10 a menos 12. Nós temos uma faixa exponencial, certo? Então, o nível sonoro, nós pegamos aquela parte da intensidade e aplicamos isso em um logaritmo, certo? Então, olha só, nós temos aqui o I e o zero. Quem que é o I? O I é a intensidade do som no ponto onde nós vamos medir, né? E o I0 é a intensidade da fonte, ok? É a intensidade ali que sai da fonte. Quando eu faço isso, 10 logaritmo desse cara aqui, eu tenho chamado nível sonoro. Então, esse carinha aqui, o nosso beta, é o nível sonoro. Essa escala recebe o nome, certo? Nós temos um tratamento que é o decibel, ok? Então, essa escala aqui, ela transforma intensidade em nível. E nível é o decibel, beleza? Então, olha só, quando nós temos um nível 0, nós temos o limiar da audibilidade. Quem que era o nível 0? Era o nosso 10 a menos 12 aqui, galera. Ó. Quando nós tínhamos aqui um 10 a menos 12, nós tínhamos o limiar da audibilidade. Era o mínimo que nós conseguíamos escutar. Então, é fácil perceber que a gente coloca aqui como 0, né? Esse aqui é o nível 0, né? Não escuto nada aqui. Beleza. E o 120 vai ser o máximo, ok? Que a gente chama de limiar da dor. A partir desse 20 aqui, o negócio começa a complicar para o nosso ouvido. Então, abaixo disso aqui nós temos o silêncio absoluto e acima disso aqui nós temos a poluição sonora, que ali está nas mesmas relações que nós tínhamos ali. Aqui o som fisiológico, ok? E a poluição sonora. Beleza? Então, quando, por exemplo, o teu vizinho está dando uma festa depois das 2 horas da manhã e o som está alto, você liga para a polícia vai com equipamento, né? A polícia vai com um equipamentozinho e ela vai medir o nível sonoro daquele lugar. Aí tem as classificações, né? A partir da noite você tem uma classificação que é bem mais baixa do que durante o dia. Por exemplo, vou chutar, eu não lembro esse valor, mas se durante o dia o máximo ele é 80, durante a noite o máximo será uns 60, tá certo? 60 decibéis. Então, ali tem uns 60 decibéis. Se eu chegar com o equipamento na tua casa e medir que a festa do teu vizinho está emitindo um som acima daquele máximo permitido para o horário, acima de 60 decibéis, o cara vai ser multado, certo? E se estiver abaixo dos 60, o policial vai chamar você de velho, né? Ô, seu velho caquético, deixa a galera se divertir ele. Beleza? Tranquilo? Então, esse carinha aqui, o decibel,
É a escala que define o nível sonoro, baseado na escala anterior de intensidade sonora. É só olhar aqui a matemática da coisa. Tranquilos? Beleza? O timbre. O que é o timbre? Essa característica sonora timbre está relacionado com a forma da onda. Beleza? Esse cara aqui também tem uma importância muito grande. Então, olhem só. Vamos supor que você toca numa banda e você é o baixista, certo? E aí, você está tocando baixo ali na tua banda e teu colega está tocando violão. E tem outro colega tocando o teclado. Vocês estão fazendo a mesma nota musical. E aí vocês estão emitindo a mesma frequência, certo? Então eu tenho 3 instrumentos, contrabaixo, o violão e o teclado, emitindo a mesma nota musical, portanto emitindo a mesma frequência, certo? Como você consegue perceber, mesmo que esteja na mesma frequência, como que eu consigo perceber o baixo, o violão e o teclado? Mesmo para uma pessoa que não é músico, uma pessoa que não tem conhecimento específico da área, ela consegue diferenciar o som de violão para um som de baixo, para um som no teclado, mesmo estando na mesma frequência. Essa característica que nos permite diferenciar sons de mesma frequência, mas eles têm características diferentes. Essa característica é o timbre. O timbre está relacionado com a forma da onda, o desenho, o padrão de desenho da onda. Então, olhem só. Nós temos 2 padrões diferentes aqui. Esses 2 padrões são ondas de mesma frequência. Então, eles têm o mesmo comprimento, só que têm desenhos, assinaturas diferentes. Essa assinatura é o timbre. E isso vai nos permitir diferenciar sons de mesma frequência, certo? Então, se eu diferencio uma guitarra de um baixo, é por causa do timbre. Beleza? Mesmo o mesmo tipo de instrumento, violão e violão, marcas diferentes, portanto, nós temos madeira diferente, nós temos cordas diferentes, certo? Mesmo os dois sendo tocados na mesma frequência, possuindo a mesma afinação, eles vão ter timbres diferentes, eles vão ter assinaturas diferentes, ok? A reflexão do som. Bom, essa característica, reflexão, nós já estudamos, né? Mas aqui vale a pena a gente completar esse estudo de reflexão para as ondas sonoras. Então, a reflexão é quando uma onda bate no obstáculo e volta para o mesmo meio de onde ela vinha. Beleza? Para o som não é diferente. Então, o som ele é propagado, encontra um obstáculo, bateu e voltou. Beleza? Dentro da reflexão, nós temos 2 coisas. Primeiro, a persistência auditiva. O que é a persistência auditiva? É o tempo que a gente leva para deixar de perceber um som. Então, se eu tenho ali intervalo menor do que 0,1 segundo, eu não percebo 2 sons. O de ida, bateu no objeto, voltou, reflexão de volta. Certo? Então, por exemplo, digamos que eu estou muito próximo de uma parede e eu esteja falando, a minha voz, a onda sonora produzida pela minha voz, vai bater na parede, sofrer reflexão e voltar para mim. Mas se eu estou muito próximo, a diferença de tempo entre a minha voz emitida e a minha voz refletida é menor do que 0,1. Portanto, eu não percebo 2 sons, eu percebo apenas um som. Quando esse intervalo é maior do que 0,1 segundo, eu começo a perceber 2 sons, certo? Então eu percebo o som emitido e o som refletido. E isso se chama eco, certo? Então nós temos o eco. O eco, então, é quando nós percebemos 2 sons distintos, ok? Um, o som emitido, o outro, o som refletido. E aí nós temos o eco. Então, o eco ele só vai acontecer quando o intervalo de tempo do som emitido e o som refletido for maior do que 0,1 segundo. Ok? Então, olha lá o que nós temos aqui. Ó. O menino fala, ok? A voz dele, o som, bate no obstáculo e volta. Se a diferença de tempo for menor do que 0,1 segundo, ele consegue perceber. Mas se ele estiver muito próximo,
o intervalo de tempo vai ser menor do que 0,1. Então ele não vai perceber. Significa que existe uma distância mínima que ele deve estar, e essa distância depende do quê? Depende do meio, depende da temperatura, né? Depende daquelas características de velocidade do som naquele meio. Beleza? O morcego aqui, ele usa essas características do eco, que é o chamado de ecolocalização, certo? Então, os morcegos, eles possuem a visão, comparada com a nossa, muito baixa. Então, eles se guiam pela ecolocalização. Eles emitem sons aqui de alta frequência, né, maior do que nós podemos escutar. E esses sons, então, eles batem obstáculos e voltam para o morcego. Ao voltar, com a diferença de tempo de som emitido e som refletido, ele consegue dizer onde está esse obstáculo. Beleza? Isso é a ecolocalização. Fontes de onda sonora. Então nós temos ali as cordas. A gente falou algumas vezes sobre cordas, certo? E agora a gente vai completar esse estudo das fontes de onda sonora, que são as cordas vibrantes. Beleza? Então olha lá. Vamos supor que você pegou uma corda e tensionou essa corda, né? Então você esticou a corda e deu nela uma certa tensão. Nós vimos que pela equação de Taylor, certo? A onda vai se propagar nessa corda com uma certa velocidade. E aí alguém chega nessa corda bem esticadinha e faz ela vibrar. Ela pode vibrar de vários modos, e esse modo aqui é o modo mais fundamental, é o modo mais simples que ela pode vibrar. A gente chama de modo fundamental, ou primeiro harmônico, certo? Então nós temos aqui, ó, o som fundamental, é o som de menor frequência que essa corda pode emitir. Beleza? É o chamado de primeiro harmônico, som fundamental ou simplesmente frequência natural. Beleza? Aqui está a frequência natural dessa corda. Vamos supor que você consiga fazer ela vibrar e ela fique com esse desenho aqui, ó. Nesse desenho, você tem o que? Dois modos de vibração. Aqui eu tenho um modo só, certo? Olha lá, eu tenho um ventre, beleza? Aqui eu tenho dois ventres, esse e esse, certo? Então eu produzi dois modos de vibração. Enquanto no primeiro desenho eu tenho o primeiro harmônico, aqui eu tenho o segundo harmônico. Então aqui eu tenho a segunda frequência, enquanto essa é a primeira frequência, ou frequência natural. Aqui está a segunda frequência de vibração. Eu posso fazer isso cada vez, né, aumentando o número de ventres, ou seja, estou aumentando a frequência, eu estou aumentando os harmônicos. Primeiro harmônico, eu tenho um ventre. Segundo harmônico, eu tenho dois ventres. Terceiro harmônico, eu tenho três ventres. E por aí se vai, certo? Beleza, então isso aqui é uma característica de cordas vibrantes. Qual é a matemática que nós podemos usar para fazer a análise desses sons? Nós podemos fazer a seguinte análise. Ó. Então nós temos um violão, certo? A corda de violão vai ter um certo comprimento L e ela pode vibrar segundo aqueles jeitos que nós vimos, né? Ela pode vibrar assim. Esse aqui é o primeiro modo de vibração, ou primeiro harmônico. Ela pode vibrar assim, segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico e por aí se vai. Qual é a matemática que nós podemos usar? Nós podemos usar a seguinte matemática. Ó. Isso aqui tem meia onda, certo? Então aqui, ó, o L, que é o comprimento da corda, é igual a lambda sobre 2. Aqui eu tenho o L exatamente igual a lambda. Por quê? Isso aqui é uma onda completa. Ó. Aqui eu tenho o desenho de uma onda completa. Aqui eu já tenho uma onda e meia. Qual é a relação matemática desses comprimentos de onda? É essa aqui, ó. O lambda n, ou seja, o lambda relacionado com o harmônico, ele é 2L sobre n. Olha para o primeiro caso. Primeiro caso, comprimento da onda no primeiro desenho, ou no primeiro modo, n igual a 1, é igual a 2L. Bate, né? Eu tenho que dobrar esse comprimento aqui para fazer uma onda inteira. No segundo desenho, ou seja, no segundo modo, o n igual a 2, 2L sobre 2 dá comprimento igual a L. Comprimento igual a L. É o que acontece aqui.
Quando eu vou para o terceiro desenho, o N igual a 3, então 2L sobre 3. Certíssimo, porque ó, nós temos aqui, até aqui, se eu dividir em 3 partes, ó, 1/3, 2/3, 3/3. O comprimento da onda termina aqui, ó. Aqui é uma onda completa, é 2/3, então 2L sobre 3. Beleza? Ok. Se eu aplicar isso na equação fundamental da ondulatória, eu chego na seguinte frequência. A frequência do enésimo harmônico é igual a n, onde n é o número do harmônico, vezes velocidade da onda, dividido por 2L. O 2L está relacionado com o fundamental aqui, ó. O fundamental, 2L, certo? Então, se eu quero a frequência do primeiro harmônico, n igual a 1. Se eu quero a frequência do décimo harmônico, n igual a 10. E por aí se vai. E aí, vale lembrar a equação de Taylor. A equação de Taylor nos dá a velocidade do som na corda, né? Raiz de T sobre Mi. T é a tração na corda, certo? Sobre Mi, que é a densidade linear de massa dessa corda. Beleza? Então, essas são as 3 equações que nós usamos para cordas vibrantes. As cordas vibrantes, elas possibilitam qualquer tipo de harmônico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí se vai. Beleza? Percebam que se você altera, por exemplo, quando você mexe aqui ó, na tarraxa do violão, você aperta mais a corda, você aumenta a tração. Aumentando a tração, você aumenta a velocidade de propagação. Aumentando a velocidade de propagação, você aumenta a frequência daquele desenho. Então, se eu aperto mais ali a minha tarraxa, se eu estico mais a corda, eu traciono mais ela, aumentando a velocidade de propagação, portanto, aumentando a frequência do primeiro harmônico e, consequentemente, a frequência de todos os harmônicos. O contrário também vai acontecer, né? Se eu afrouxar a corda, eu diminuo a tração, diminuo a velocidade, diminuo a frequência. Quando eu ando com meus dedos aqui na casa, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o comprimento. Diminuindo o comprimento, diminui o comprimento do primeiro modo. Diminuindo o comprimento, eu também aumento a frequência. Então, quanto mais eu ando aqui, ó, quanto mais próximo da boca eu estiver, menor é o comprimento da corda, portanto, maior é a sua frequência. Ok? Muito bem. Continuando com as fontes, nós temos os tubos, né? Os famosos tubos, tubo aberto e tubo fechado. Então, ali nós temos um tubo aberto. O que significa um tubo aberto, galera? Tubo aberto é um instrumento de sopro, certo? Pode ser também um tambor, né? Um tambor ele também pode ser um instrumento de tubo, beleza? Mas aí ele vai ser fechado no caso, né? Aliás, ele também pode existir o tubo aberto. O que acontece? O tubo aberto, ele tem lá as duas extremidades abertas. Então, uma é de entrada, a outra é de saída. O importante, o que você precisa sempre levar em conta, é que a parte aberta do tubo sempre vai dar um ventre, ok? Nas extremidades abertas, sempre você vai ter esse desenho aqui, ó. Nunca você vai ter esse desenho aqui, ó, de nó aqui na extremidade aberta. Extremidade aberta, sempre eu tenho aqui a crista e o vale da onda, que são chamados ventres. Maravilha? Então, ó, extremidade aberta. Começa assim, vai terminar assim. Beleza? Esse é o primeiro desenho, é o desenho fundamental num tubo aberto. Não tem como ser menor do que isso. Seguindo essa regra que eu acabei de dizer, que as extremidades abertas sempre vão terminar aqui, ó, em ventres, ok? Em crista e vale. Então esse aqui é o desenho menor, o desenho mais fundamental que eu posso fazer. Não tem como encurtar mais a minha onda aqui nesse tubo. O que acontece? Esse desenho aqui, ó, ele tem lambda sobre 2. Se eu tenho isso aqui, o comprimento do meu instrumento de sopro, o L, então eu posso dizer que L é igual a lambda sobre 2. Ou lambda vai ser igual a 2L, assim como era na corda. Ok? E aqui nós temos o primeiro harmônico, o som fundamental. Beleza? Qual que é o segundo desenho possível? O segundo desenho é assim, ó.
comecei aqui em crista. Antes tinha terminado aqui, em vale. Esse era o primeiro desenho. Como sempre tem que terminar em cristas ou vale, ele vai sair daqui e vai formar a próxima crista. Beleza? O que significa então? Que o meu tubo de comprimento L tem exatamente uma onda. E esse aqui é o segundo harmônico, certo? Percebam que, se você olhar para a corda e para um tubo aberto, a análise é a mesma. É como se eu tivesse uma corda vibrando aqui dentro, certo? Então, o desenho de tubos sonoros abertos e cordas vibrantes é o mesmo. Isso leva a gente às mesmas conclusões matemáticas. O comprimento do enésimo harmônico, 2L sobre N. L é o comprimento do tubo. Assim como antes na corda, L era o comprimento da corda. E Fn é a frequência do enésimo harmônico. V é a velocidade do som lá dentro do tubo. Aqui agora não tem equação de Taylor, né? Não tem equação de Taylor porque não é a velocidade da onda em uma corda tracionada. É dentro do meio que está dentro do tubo. Se for o ar, então esse V aqui é a velocidade do som no ar. Beleza? Então nós temos aqui a nossa interpretação para tubos abertos. De novo, galera, um tubo aberto funciona como uma corda vibrante. Então ele possibilita todos os tipos de harmônico. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí se vai. Quando eu tenho um tubo fechado, nós temos a história um pouquinho diferente. No tubo fechado, então, ó, esse lado aqui seria a parte fechada do tubo, ok? Para tubos fechados, a parte fechada sempre termina em nó. Nunca vai terminar em ventre, ok? Então, aqui na parte fechada de um tubo, nunca nós vamos ter cristas ou vale. Sempre o meio, nó. Então, eu tenho um tubo fechado, ele tem uma extremidade aberta, que é a extremidade de entrada do som, e a outra extremidade fechada, ok? E essa extremidade fechada sempre é o nó, enquanto a extremidade aberta sempre é o ventre. Aí, galera, isso dá algumas restrições para a gente. Ó. Então, esse aqui é o primeiro desenho. Nesse primeiro desenho, a gente tem 1/4 de onda, certo? Então, aqui nós temos um lambda sobre 4, certo? O L, que é o comprimento do tubo, ele é 1/4 da onda, ou o comprimento da onda vai ser 4 vezes o comprimento do tubo. Eu vou precisar aqui, ó, de mais 3 tubos aqui para fazer uma onda inteira, beleza? Ok, esse é o primeiro desenho. Então aqui nós temos o primeiro harmônico, que é o som fundamental, ou frequência natural. O segundo, olha a diferença. O segundo desenho, ele só pode ser assim, porque sempre vai terminar em nó, certo? Então, ó, o primeiro desenho estava aqui. O segundo desenho, eu tenho que dar a volta toda para fazer um nó. Então, esse é o segundo desenho. Enquanto que isso aqui fosse um tubo aberto, nós teríamos esse e nós teríamos esse. Primeiro harmônico, segundo harmônico, certo? Aqui veio o primeiro, desde aqui, pulou o segundo e foi pro terceiro. Isso significa que para tubos fechados nós não temos os harmônicos pares. Nós só temos os Ns ímpares, ok? Então esse aqui é o segundo modo de vibração. Para o tubo fechado, como que altera aqui a matemática? A matemática sempre está relacionada com o primeiro desenho. Enquanto em cordas e em tubos abertos era lambda sobre 2, aqui nós temos um lambda sobre 4. Então, olha como que se altera a matemática. Lambda n, ao invés de ser 2L sobre n, ele é 4L sobre n, certo? E a frequência vai obedecer a essa regra. A frequência vai ser n vezes v sobre 4L, ao invés de 2Ls. Então, eu tenho isso aqui para tubo fechado. E qual que é a outra diferença? Os N's aqui nunca serão pares, sempre ímpares, ok? N igual a 1, 3, 5, 7, 9, nós não temos os N's pares para tubos fechados, ok? Galera, então essa foi a nossa aula de
acústica, nós aprendemos as características de uma onda sonora, ok? E aprendemos alguns instrumentos ali. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, ok? E nós ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. Valeu, galera! Tchau para vocês!